Olá, hoje iremos falar um pouco sobre morte celular. Por favor, matem meus adipócitos. Olha só, Joãozinho, estudos mostram que os adipócitos estariam envolvidos com doenças inflamatórias em indivíduos com obesidade. Será a eliminação dessas células a solução? Mas o que é um adipócito? Querem matar essas células? Será morte matada ou morrida? Os adipócitos, Joãozinho, são células armazenadoras de lipídios, principalmente os triacilgliceróides, TAG. O controle das atividades dos adipócitos aumenta por meio dos nutrientes e sinais aferentes aos sistemas nervoso e endócrino. Estes são encontrados no tecido adiposo, o qual é classificado em dois tipos. O primeiro é conhecido como tecido adiposo branco, TAB. Neste, os lipídios ocupam cerca de 90% do citoplasma, o qual é unilocular. Já o segundo, o tecido adiposo marrom, TAM, o qual é multilocular, é especializado na produção de calor e participa diretamente na função regulatória da temperatura corporal. É o tecido adiposo encontrado nos bebês, tem a função de manter a temperatura destes. Mas essas células precisam morrer para nos ajudar a emagrecer? O problema, Maria, é que os adipócitos são produzidos durante a infância, a partir de células chamadas de pré-adipócitos, e essas células sobrevivem por cerca de 10 anos. Quando uma pessoa engorda, ganha mais adipócitos, mas quando ela emagrece, os adipócitos que são adquiridos não morrem, apenas diminuem de tamanho, o que pode levar o indivíduo a engordar facilmente. Mas não basta eliminar essas células. O tipo de morte também pode estar envolvido com a saúde ou doença do indivíduo. Por exemplo, a morte celular acidental ou necrose poderia desencadear processos patológicos. Necrose. Já a morte celular programada poderia auxiliar no remodelamento do tecido adiposo sem grandes danos ao indivíduo. Na apoptose, por exemplo, as células são induzidas à morte a partir da ativação de um sistema de morte celular bioquimicamente regulado. Apoptose. Obrigado, professora. Foi muito esclarecedor. Adipócito. Os adipócitos seriam células essenciais para o entendimento de doenças crônicas, que é um problema de saúde que comete o mundo, tal como a obesidade. A obesidade é uma doença complexa causada pelo aumento do tecido adiposo e assim aumento do número e tamanho das células especializadas no acúmulo de lipídio, o que gera alterações metabólicas e endócrinas. Em termos de números, as células adiposas tendem a crescer apenas em um sentido, para cima. Durante a infância e adolescência, o tecido adiposo do ser humano aumenta gradativamente para se tornar estável na vida adulta, período em que essas células podem atingir o tempo de vida de 10 anos. Dessa forma, ocorre a morte de 10% dos adipócitos, morte essas que são compensadas por meio da formação de novas células. Nossas células de gordura são estáveis na fase adulta e não diminuem de número, apenas expandindo-se e contraindo-se com o ganho e perca de peso, não sendo eliminadas com o emagrecimento. A lipoaspiração é um dos métodos utilizados para a redução dessas células no corpo, em que o peso é tipicamente recuperado em 1 ano após a retomada do tamanho dos adipócitos e proliferação dessas células, ocorrendo uma hiperplasia, o que atribui à prática estética um caráter temporário na maioria dos casos. A nutrição teria um papel fundamental de avaliar o paciente e auxiliá-lo na recuperação e manutenção do seu próprio organismo, auxiliando no seu balanço energético e calórico, também na prática de exercícios físicos. O paciente obeso ou ex-obeso deve continuar o tratamento para o resto da vida, pois mesmo com muitos anos depois da cirurgia realizada, pode haver expansão dessas células. Novas terapias focalizadas na eliminação dessas células pela ativação da morte programada estão sendo desenvolvidas e podem auxiliar no futuro ao combate da obesidade.